Olá, prezados espectadores do canal Conformidade Fiscal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e a mais um vídeo em que eu vou discutir com vocês alguma questão relacionada à justiça fiscal e à conformidade tributária. Para os que não me conhecem, eu sou Daniel Menezes, sou procurador da Fazenda Nacional, atuo no combate à fraude fiscal na Procuradoria da Fazenda Nacional e criei esse canal com o objetivo, o propósito de debater alguns temas relativos à justiça fiscal, né? A construção de um modelo de tributação, de um sistema tributário mais justo, no sentido de que as pessoas que possuem mais riqueza contribuam mais para a sociedade, as pessoas que possuem menos riquezas sejam melhor amparadas pela sociedade. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre paraísos fiscais. E eu acho que esse é um tema que se liga com alguns outros, inclusive com o da semana passada, e que eu acho que a gente pode explorar um pouco melhor essa situação dos paraísos fiscais, do impacto deles na justiça fiscal, sobre o uso deles pelas empresas, né, a questão da conformidade, enfim, a gente pode tratar criticamente esse assunto. Então, em primeiro lugar, eu quero colocar para vocês, né, quero discutir aqui, começar discutindo, essa ideia, né, do que é um paraíso fiscal, porque eu não sei se todos vocês têm total consciência disso. Então, em primeiro lugar, a gente ouve falar em paraíso fiscal, a primeira coisa que vem à cabeça é uma ilha, e a segunda coisa que vem à cabeça, de preferência no Caribe, é claro, e a segunda coisa que vem à cabeça é um lugar onde não são cobrados tributos, né? E é uma ideia mais ou menos correta. Na verdade, nem todos os paraísos fiscais estão em ilhas do Caribe, né? Existem paraísos fiscais nas Américas, na Europa, na Ásia, em vários outros lugares do mundo. Então, não é uma particularidade das ilhas caribenhas. Talvez alguns não soubessem até pouco tempo, né? Mas essa semana acabou virando um assunto aí da moda, que uma determinada empresa que negociou com o governo era sediada em Singapura. E a empresa, na verdade, era indiana, né? Ela representava uma outra empresa indiana. Há uma discussão se era a mesma empresa e tal, enfim. Mas a operação dela se relacionava com a Índia, mas por alguma razão ela estava situada em Singapura, né? E a razão para ela estar situada em Singapura é que Singapura é um paraíso fiscal. E aí, então a gente precisa reformular um pouquinho o nosso conceito de paraíso fiscal. Primeiro, para corrigir essa distorção geográfica, não tem paraíso fiscal só no Caribe, tem paraíso fiscal no mundo inteiro. E segundo, que o paraíso fiscal não precisa necessariamente ser um país pequenininho, sem atividade produtiva nenhuma e que não cobra tributo nenhum. Há alguns paraísos fiscais assim, mas isso não é obrigatório, né? A ideia de paraíso fiscal hoje, o conceito que se tem quando se fala de paraíso fiscal é, na verdade, melhor traduzido ou melhor formatado como país com tributação favorecida. O que quer dizer isso? País estrangeiro com tributação favorecida. Significa que nós estamos falando de um país estrangeiro, né? Então ele será considerado paraíso fiscal pelo Brasil ou pela legislação brasileira, porque ele possui uma tributação mais favorecida do que a brasileira para fatos idênticos. E, em razão disso, ele tende a atrair para si pessoas e empresas que não querem pagar tributo nas suas respectivas
nos seus respectivos países, nas suas residências. Então, vejam que interessante algumas coisas que começam a aparecer quando a gente, então, trata de paraísos fiscais. Primeiro, que essa situação, essa questão do paraíso fiscal está muito relacionada com a discussão de domicílio tributário, né? Esse é um conceito do direito tributário. E domicílio tributário é a sede das atividades de um contribuinte, tá? O local que ele define como sendo a sede de suas atividades, o centro de suas atividades, e que é, portanto, o lugar no qual ele estabelece as suas relações pessoais com o fisco. Notem que, eu acho que já comentei em algum outro vídeo, que tem alguns tributos que não são considerados tributos pessoais, são considerados tributos reais, né? Eles incidem sobre coisas e não sobre pessoas. Na verdade, essa é uma definição um pouco ruim, mas porque a coisa não paga tributo, né? O tributo incide sobre a propriedade da coisa, então quem paga o tributo é a pessoa. Mas a lógica, quando se fala em tributos pessoais ou reais, é que os tributos reais, a causa da tributação é a propriedade de um bem. E como esses bens, tradicionalmente, são bens ou de raiz, bens fixos, né, imóveis, ou bens que não são tão fáceis assim de você ficar transportando de um lado para o outro. Um carro é um bem imóvel, você pode transferir um carro de um lugar para o outro, mas não faz muito sentido para uma pessoa ficar se mudando e levando carros de um país para o outro, porque o custo para fazer isso pode ser bastante alto. Se você cruzar um oceano com um carro, não de carro, né, mas botar um carro num navio e mandar para o outro lado do oceano, é uma coisa bastante cara e que provavelmente não vai valer a pena. Então, essa ideia de paraísos fiscais, ela está relacionada, obviamente, aos tributos chamados tributos pessoais. Porque os tributos reais, para eles, o problema não se coloca de forma tão acentuada, porque todos os países, o Brasil inclusive, se reservam ao direito de tributar os bens situados em seu território. Então, não interessa muito onde é o domicílio fiscal do contribuinte, né? Se ele tem bens no Brasil, esses bens pagarão tributos no Brasil, ainda que o domicílio fiscal dele não seja o Brasil. Vou dar exemplo, né? Pensem uma empresa, né, que não está sediada no Brasil, não tem domicílio fiscal no Brasil, ela simplesmente negocia com partes brasileiras, né? Ela é uma empresa estrangeira, portanto, e que negocia com brasileiros e tal. Como essa aí, né, do exemplo lá de Singapura, aparentemente ela não tem, ela não tem sede no Brasil, não tem filial no Brasil. Ela é uma empresa estrangeira que negociou com o governo brasileiro, pelo menos até onde já se foi divulgado. Pode ser que depois surjam mais detalhes. A gente, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, esse procedimento corre em sigilo, né, no âmbito da administração. A presidência decretou sigilo sobre ele, então eu não tenho também informações internas. Mas me parece que essa é uma empresa estrangeira que negociou no Brasil, ela não tem sede no Brasil, não tem domicílio fiscal no Brasil, mas ela pode ter um carro no Brasil, por exemplo, né? Ela pode comprar um carro aqui. Se ela fizer isso, ela vai pagar IPVA aqui, né? Ela tem autorização para operar aqui, o CNPJ dela está registrado na Receita Federal, senão ela não teria condições de operar no Brasil, e ela pode comprar um carro. E esse carro vai ser tributado aqui, ainda que ela não seja domiciliada no Brasil. É isso que eu quero passar de forma mais ou menos sintética para vocês. Então, o problema dos paraísos fiscais se relaciona aos tributos pessoais. Imposto de renda, né, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, e alguns outros tributos que incidam com relação à riqueza do contribuinte, não ao patrimônio fixo que ele detém. E aí o que acontece? Essa possibilidade que as pessoas têm
de escolherem livremente um domicílio fiscal é que acaba proporcionando o florescimento desses paraísos. Além, é claro, do fenômeno da globalização, que permite que empresas estrangeiras operem em outros países. Né? Ela é uma empresa estrangeira que opera no Brasil. Ela não é uma empresa brasileira. Isso é um fenômeno global, né? O mundo, desde décadas atrás, desde o final da década de 80, né? Começa a passar por um processo de globalização, e uma das características desse processo é essa transnacionalização das atividades econômicas. Então, uma pessoa ou uma empresa situada em outro país pode ser autorizada a operar economicamente no Brasil. E aí ela tem o domicílio dela fora do Brasil. Então ela passa a gozar da seguinte situação: ela opera aqui, ela compra e vende aqui, mas o resultado dessa operação não fica aqui, porque ela não tem escritórios, empregados e tal aqui. O resultado dessa operação é convertido em dólar e é remetido para o exterior, para a sede dela. A ideia é que isso será tributado lá, né? Que essa renda, essa riqueza vai ser tributada no lugar onde ela tem domicílio fiscal. Então, esse é o fenômeno da globalização e da transnacionalização das empresas, a possibilidade de escolha de domicílio. E isso é que acaba gerando o problema com os paraísos fiscais. Porque esse país lá pode ser, de fato, o lugar onde a empresa existe concretamente, onde ela tem seus empregados, os seus sócios residem ali, ela, de fato, se integra àquela sociedade, àquela comunidade, né? Ou não. Ou ela pode simplesmente escolher aquele local porque aquele local tem uma tributação mais favorecida. E quanto mais fácil é você operar em outros lugares e mandar informação, e mandar produto, e receber dinheiro, mais fácil é você escolher o lugar onde a tributação é mais favorecida. Então a gente tem casos célebres de grandes empresas que têm seus domicílios fiscais estabelecidos em lugares onde elas não têm nenhuma operação, né? Não sei se vocês já leram sobre isso, mas está disponível na internet, quem quiser pesquisar. Empresas como Walmart, Apple, tem uma outra que agora me fugiu, não estão sediadas, como vocês poderiam imaginar, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né, em países que são os centros mundiais de negócios, e essas empresas não estão sediadas nesses países. A Walmart, por exemplo, parece que ela é sediada em Luxemburgo, né? A Apple parece que é sediada na Irlanda. E aí a gente pensa, mas que estranho, né? A Walmart parece que não tem nenhuma loja em Luxemburgo. Apesar de ser sediada lá, não tem lojas da Walmart em Luxemburgo. Então, por que raios, né, que ela, né, uma empresa estaria sediada num país onde ela não opera efetivamente, ela não tem lojas, ela não vende, ela não compra nada ali? Simplesmente porque aquele país não cobra tributo sobre a atividade dela. Então, é interessante para ela fazer isso. Obviamente que a gente retoma aqui ideias que eu já trouxe nesse canal, que a empresa, ao fazer isso, ela está descumprindo a função social dela. Ela está descumprindo com o valor social dela. Não é ilícito ela fazer isso, né? Ela não está cometendo nenhum ilícito, nenhum crime ao fazer isso. Mas ela está adotando uma conduta que viola um princípio ético, um princípio moral, de que a empresa deve contribuir para a sociedade na qual ela se insere. Como eu falei já em outros vídeos, a riqueza de uma atividade econômica, ela não surge do nada, a menos que a atividade econômica do camarada seja imprimir dinheiro, né? Aí é quase do nada que essa riqueza surgiu. Mas a maioria das riquezas que uma atividade econômica pode gerar não é uma geração espontânea, não brota do nada. Dinheiro não nasce em árvore.
Então, essa riqueza, na verdade, ela é gerada, ela é produzida pelas interações com uma determinada sociedade. Comprando, vendendo, né, contratando trabalhadores, comprando matéria-prima, fazendo os trabalhadores trabalharem, produzindo bens que vão ser vendidos para pessoas que provavelmente são trabalhadoras de outras empresas comprarem. Quando você adota essa estratégia, né, de eu vou realizar essa atividade aqui, esse empreendimento aqui, eu vou reproduzir, né, essa riqueza ou potencializar essa riqueza através de relações econômicas que eu estabeleço com essa sociedade, mas eu não vou contribuir com ela, eu vou artificialmente dizer que eu estou sediado em Luxemburgo, em outro paraíso fiscal, e aí, dessa forma, eu não preciso contribuir com essa empresa, com essa sociedade, desculpa. E também lá eu não contribuo, porque lá eles não cobram. Então, é reprovável a empresa fazer isso. Ainda que seja lícito, é reprovável. Ela está se aproveitando de todo aquele aparato social que proporciona a geração de riqueza. Como eu falei, a riqueza não nasce do nada, né? Então, ela precisa de consumidores. Esses consumidores são trabalhadores, né, que recebem salário por um trabalho, que eles realizam porque eles se formaram, né, estudaram, enfim, e eles sobreviveram, eles estão vivos porque eles foram vacinados, e eles vão de casa para o trabalho porque existe transporte público, né, e os consumidores vão até a loja porque existe um transporte público, enfim, toda essa série de relações econômicas que são absolutamente necessárias para que uma empresa aufira renda, tenha lucro. Todas essas relações econômicas se dão em um ambiente que é custeado por outras pessoas, né? Porque o transporte público é custeado, porque a saúde pública é custeada, a educação pública é custeada, a segurança é custeada, né? A polícia, o bombeiro, a vigilância sanitária, tudo isso, a concorrência, tudo isso é custeado por uma sociedade. Então, o camarada usufrui dos benefícios proporcionados por essa sociedade, mas ele não contribui para aquela sociedade. Essa é a tristeza, né, do uso de paraísos fiscais. Além disso, para que os paraísos fiscais funcionem, né, eles também precisam adotar uma série de mecanismos de ocultação da realidade. O que eu quero dizer com isso? Se o camarada simplesmente transferisse a sede dele para Luxemburgo, ou para Irlanda, ou para Singapura, ou para qualquer outro país, se ele só fizesse isso, ele seria tributado no Brasil, porque o Brasil assinou acordos internacionais que estabelecem a tributação, a possibilidade de tributação internacional, né, tributar alguém que está fora do país e tal, em caso de nação com tratamento tributário mais favorecido. Então, se ele identificar que, olha, você aqui tem as suas atividades aqui no Brasil, mas você declara um domicílio fiscal num paraíso fiscal para não ter que pagar o imposto de renda aqui, nem lá, você vai pagar aqui, mesmo o seu domicílio não sendo aqui. Então, você vai pagar imposto de renda aqui antes de fazer a remessa de lucro, porque você está se valendo de um país com tributação favorecida. Por que isso não ocorre? Isso seria a solução. Por que isso não ocorre? Porque vários desses paraísos fiscais, além de não cobrarem tributos, eles flexibilizam uma série de regras, tá, que permitem ocultar os reais beneficiários daquelas rendas. Então tem um filme muito bacana chamado A Lavanderia. Quem tiver a oportunidade de ver, é muito legal, com Antônio Bandeiras, Gary Oldman, enfim, um monte de ator bom. E o filme é bacana, é baseado no caso do Panama Papers, né, Mossack Fonseca, e ele mostra isso, que a questão não é a empresa estar situada num paraíso fiscal, é que ela ou não está sequer situada lá,
Ou então ela está situada lá, mas ela se utiliza de mecanismos que ocultam quem ela é, quem são os verdadeiros donos dela, para quem ela de fato manda dinheiro, quem são os responsáveis pelas decisões que ela toma. Né? Então são empresas que o contrato social não aparece o nome das pessoas. E isso, no Brasil, por exemplo, não é permitido. Você não pode abrir uma empresa sem declarar o nome dos sócios. Mas no Panamá pode. Você, no Brasil, precisa declarar o endereço. Lá pode ser só uma caixa postal. Então, essas situações, você pode, no Brasil, você vai abrir uma conta, você precisa informar o CPF, ou o CNPJ, né, do titular da conta. Em outros países, as contas são numeradas, você não precisa identificar quem é o titular daquela conta. Então, tudo isso são artifícios que os paraísos fiscais adotam para fazer com que essa tributação mais favorecida, de fato, não seja combatida por outros países e que acaba servindo também a outros propósitos. Né? Esse tipo de ocultação acaba permitindo que dinheiro oriundo de atividades ilícitas, sobretudo tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, crimes ambientais, né? Tudo isso possa ser corrupção, né? Tudo isso possa ser branqueado, como eles chamam, lavado, né? Ou, em outras palavras, dissimulado. Você pode pegar aquele valor, aquele dinheiro que você auferiu, que alguém auferiu com uma atividade ilícita, e aí ele vai realizando operações de movimentação do dinheiro, transitando por contas em paraísos fiscais, simulando contratos com empresas sediadas em paraísos fiscais, e quando você tenta rastrear aquele dinheiro, né, você acaba batendo numa caixa postal, um escaninho, você não sabe quem é aquela pessoa, quem que ela representa. Então, essa questão dos paraísos fiscais vai muito além do problema tributário, né, porque esses mecanismos que tornam o paraíso fiscal útil do ponto de vista tributário são também, né, esses mecanismos favorecem também a prática de outros delitos. Então, assim, a gente precisa pensar em combater paraísos fiscais. Né? Como que a gente pode fazer isso? Lógico que no plano das nações pode se utilizar da persuasão internacional, né, da força persuasiva da diplomacia, para obrigar esses países ou estimular esses países a mudarem suas atitudes com relação à tributação, a passarem a tributar em igualdade de condições com outros países, para revelar, adotarem políticas de conformidade que permitam identificar quem são os reais beneficiários daquele patrimônio que lá está sediado. Enfim, pressão internacional. Né? Isso pode ser feito. Pode ser feito também a adoção de medidas de sanções econômicas. Eu já citei, acho que em outro vídeo, aquele autor francês Thomas Piketty, ele sugere, por exemplo, fala que hoje em dia não é muito difícil você pressionar um paraíso fiscal a deixar de ser um paraíso fiscal. Basta que os bancos centrais da Europa e dos Estados Unidos, a gente pode incluir o brasileiro também, mas o brasileiro tem bem menos força, é claro, estabeleçam que as instituições financeiras desses países não poderão negociar com bancos de paraísos fiscais, ou não poderão ter filiais em paraísos fiscais. Ao fazer isso, você exclui os paraísos fiscais do circuito financeiro mundial. E isso torna os paraísos fiscais inúteis, porque se você não tiver como mandar o dinheiro para lá e pegar de volta, se você não tiver como movimentar aquele dinheiro de forma que você oculte quem foi o real beneficiário daquilo, o paraíso fiscal deixa de ter utilidade. E o Thomas Piketty mostra que é possível fazer isso, estabelecendo sanções aos seus bancos, né, os bancos situados no seu território, impor sanções caso eles realizem transações com essas outras instituições sediadas em paraísos fiscais. Então essa é uma ideia muito positiva, deveria ser bem vista. Uma outra forma que a gente poderia estar pensando em discutir paraísos fiscais
que é mais doméstica, seria o Brasil exigir das empresas que operam no Brasil, né, empresas que se dedicam a realizar atividades econômicas no Brasil, se valendo daquela rede de infraestrutura que a sociedade brasileira proporciona, para que essas empresas operem no Brasil, elas passarem a ter que cumprir um determinado nível de exigências. Por exemplo, vai ter que constituir uma empresa no Brasil, não vai poder operar só com a empresa estrangeira. Não pode a empresa estrangeira pedir autorização para operar no Brasil. Ela tem que constituir uma subsidiária no Brasil para poder operar. E outra coisa, ao constituir a subsidiária no Brasil, ela precisa descortinar, né, precisa demonstrar quem são os responsáveis efetivos por aquela operação. Então não basta chegar aqui, como tem muitas que eu vejo no meu trabalho, né, o cara cria uma empresa no Brasil. Cria a empresa XYZ Brasil Limitada. Aí quem é o sócio da XYZ Brasil Limitada? XYZ International Limited. E onde é situada a XYZ International Limited? No Panamá. Aí é a mesma coisa que fingir. Então a gente finge que existe as coisas. Então isso tem que ser proibido. Você tem que proibir que o cara constitua uma empresa sem declarar quem são os sócios dela. Não, mas o capital é da Limited. Lá, ok, tudo bem. Mas quem é o dono desse capital? Você precisa dizer aqui. Você precisa trazer os atos constitutivos de lá, dizendo quem é o dono dessa empresa. E se os atos constitutivos, de acordo com a legislação de lá, não exigem que você indique, você vai ter que vir aqui e indicar quem é o dono desse capital. A gente pode estabelecer, e deveria estabelecer também, garantias nesse caso. Para você operar aqui, você vai ter que dar algumas garantias de que você não vai desaparecer. Porque o que mais acontece é esse tipo de empresa vem, opera, além de, enfim, não ser tributado no imposto de renda porque está no paraíso fiscal, não paga uma série de tributos que incidiriam aqui, né? Imposto de importação, enfim, tributos que incidiriam no Brasil de qualquer forma. E quando você vai executar, quando você vai cobrar, ela não tem existência, ela não tem patrimônio, você não sabe nem quem são os sócios para cobrar aquilo. Então, esse tipo de comportamento precisa ser coibido. Infelizmente, ao contrário de coibir, a gente flexibilizou isso aí. No passado, quando a Constituição de 1988 foi promulgada, ela continha uma determinação de tratamento favorecido para empresas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Estava previsto isso no artigo 170 da Constituição. Isso foi revogado, esse artigo. Tá? Esse artigo foi revogado. Teve um outro artigo que foi revogado também, que dizia que que previa uma distinção entre empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro, que era esse caso da empresa do Brasil, que o dinheiro dela, na verdade, vem da Limited. Né? Existe uma previsão para isso, né? Dizendo que as empresas brasileiras de capital nacional teriam um tratamento diferenciado. Né? E nós retiramos isso da nossa Constituição. E nós retiramos isso da Constituição por conta da ideia de globalização, que não fazia sentido distinguir capital estrangeiro de capital internacional e tal. Não sei o quê. Parecia moderno, só que com o tempo se mostrou uma grande fraude. Né? A gente acabou vendo que isso propiciava que se criassem empresas no Brasil sem que você soubesse, de fato, de onde veio o dinheiro ou para onde vai o dinheiro. E a gente hoje não tem previsão constitucional que permita dar um tratamento diferenciado, do jeito que eu falei, exigir garantias delas, simplesmente porque não tem essa previsão constitucional mais. Então,
essa alteração foi feita na Constituição e precisaria seriamente se pensar em desfazer essa alteração, voltar a tratar de forma diferenciada, para que a gente possa buscar, então, um sistema de conformidade um pouco melhor, né? Tirando tudo isso, você, meu amigo, que está me assistindo, você, minha amiga, que está me assistindo, o que vocês podem fazer? Bom, em primeiro lugar, eu peço encarecidamente que vocês não se valham desse argumento, caso vocês tenham um dia capacidade de fazê-lo, né? De mudar o domicílio para um paraíso fiscal. A maioria das pessoas não tem essa possibilidade, então eu acredito que vocês também não fariam. O que vocês podem fazer é usar canais de denúncia, como o que eu já mencionei, o canal de denúncia da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para notificar, avisar a Procuradoria da Fazenda Nacional e as fazendas estaduais, se elas tiverem um canal correspondente, que uma determinada empresa que você conhece, com a qual você negocia, adota um comportamento de ocultação patrimonial mediante utilização de offshores, né, de empresas sediadas em paraíso fiscal. Então você pode entrar lá e denunciar, falar, olha, eu sei que esse meu concorrente aqui, ele não paga tributo, vocês nunca acham nada dele, porque o dinheiro dele todo ele manda para o país tal. Ele tem uma empresa lá nas Bahamas com o nome tal. Então, é possível denunciar isso. Não quer dizer que do dia seguinte o governo brasileiro vai conseguir ir lá buscar esse dinheiro. É muito difícil fazer cobranças internacionais. É outra coisa que a gente precisa melhorar na nossa governança tributária, é criar mecanismos, e aqui eu falo de acordos internacionais, né, que nos permitam, acordos de cooperação que nos permitam repatriar recursos, né, oriundos de sonegação tributária, tá? Ou de elisão, de evasão fiscal. Então, de todo modo, a gente só vai poder fazer isso se a gente souber que esses recursos existem. Então, um mecanismo que o cidadão comum pode fazer é denunciar, falar, eu sei que fulano não paga os tributos dele porque ele esconde o dinheiro numa empresa XYZ. Já ajuda um pouco, e pressionar para que esse tipo de justiça seja corrigido legislativamente. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês sobre paraísos fiscais. Esse vídeo acaba tendo um pouco de um ar de desabafo, porque tem muito a ver com as frustrações, acho que de todos os procuradores da Fazenda, quando se deparam com, em seu dia a dia profissional, com cobrança em face de empresas que operam através de offshores em paraísos fiscais. É quase que uma pedra em cima de qualquer perspectiva de trabalho. Então a gente fica bastante frustrado e por isso a gente se preocupa em como mudar essa situação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, deixem no chat, deixem nos comentários. Eu gravo vídeos para atendendo solicitação dos espectadores. Então, se tiverem dúvidas sobre algum ponto que eu já tratei ou que vocês acham que seria legal tratar, pode botar no comentário de qualquer vídeo, eu vejo lá e, assim que for possível, eu gravo um episódio novo tratando do assunto que vocês pedirem. Tá? Se vocês quiserem deixar elogios, críticas e sugestões também, fiquem à vontade. O que não pode é esquecer de curtir o vídeo, compartilhar, assinar o canal e ativar o sininho para vocês serem notificados dos vídeos novos. Toda terça-feira, um vídeo novo sobre justiça e conformidade fiscal. Forte abraço e até a próxima.